Fala, Alfartano! Tomou um susto, animal? Tá dormindo? Não, professor. Tá no bloquinho pulando carnaval, ô Lazarento? Não, professor. Eu estou aqui acordado de madrugada para assistir uma aula de processo penal. Essa é a ideia, exatamente. Deita, mas não dorme. Você já ouviu aquele ditado orme, orme? Se eu não durmo, ninguém dorme. É por isso que eu tô aqui com você, força na peruca. Você tá de peruca, professor? Não reparei. Pois é, hã? Beleza? Se ligou? O Matheus me emprestou a peruquinha dele hoje, saí na night, saí daqui assim, só aqui, pulando carnaval. Não, vou chegar em casa e tomar porrada da dona onça, né? O professor fala, vou dar aula, amor, vou dar aula, 2 horas da manhã, vou dar aula. Isso, animal, tenta falar isso pra sua namorada, né, que você nem tem ainda, não passou no concurso, pô, lógico que não vai ter namorada. Então, presta atenção. Agora o bagulho é sério, manja, quando o professor vira o boné Falcão Negro, o cara dá aquela virada, tirou a peruca, vixe, agora o bagulho ficou louco, bicicleta sem freio na descida. Processo penal, vem comigo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ação penal. Tema quentíssimo, quentíssimo, quentíssimo. Não é que pode cair a chance. Não. Sempre aparece em prova. Fechou? Beleza? Então é essa a ideia. Esses próximos minutos aqui, obviamente, eu estou para te passar o conteúdo da forma mais fácil possível. O grande problema em processo penal é a dificuldade do aluno enxergar onde que ele está na matéria, né? Muita decoreba. Cara, tô estudando faz 19 anos, professor. Beleza, vai estudar 25 e não vai aprender a porra do processo penal. Por quê? Porque além do conceito teórico, você tem que conseguir enxergá-lo na prática. Fechou? E essa é a minha missão aqui contigo hoje. Feriado de carnaval que se exploda, beleza? Depois que você for aprovado, aí tranquilo, aí suave. Aí você vai passar carnaval lá no Nordeste, nas praias nordestinas, né? Vem aqui pro litoral de Santa Catarina, que também é muito bonito. Aí você vai torrar a grana que você vai ganhar depois da aprovação. Mas agora eu tô contigo justamente para que daqui algum tempo você consiga pular carnaval. Perfeito? Professor, mas é sofrido. Todos os meus amigos foram pro bloco de carnaval. Beleza, a sua hora vai chegar. Fechou? Legal? Abdica agora, colhe depois. Tranquilo? Beleza? Então, pinga café no olho, dá aquela acordada, né? Se você estiver fazendo, né, grupo de estudo, tem a namorada para dar uma incentivada, né, fala para ela dar aquela cotovelada aqui, no rim, manja? Você dá aquela pulada, fala, tô com sono, cotovelada no rim, você dá aquela despertada e bora, vamos que vamos, porque o tema é bom, o tema cai, e se cair, a gente vai chegar voando na hora da prova, ok? Então se liga, a gente vai trabalhar processo penal ou direito processual penal, como queiram, o nosso queridíssimo CPP, Código de Processo Penal, perfeito? Se liga, porque o tópico, o recorte, deixa eu pegar outro pincelzinho aqui, para ficar mais claro para você, tá aqui, ação penal, ok? Ação penal. Antes de mais nada, antes de falarmos sobre o tópico, a ação penal, que sempre cai em prova, né? Deixa eu arrumar minha peruca agora aqui. Se liga, olha aí, a ação penal, a gente precisa entendê-la como um todo, perfeito? Não só entre os artigos 24 até os 63, mais ou menos, 68 ali do Código de Processo, tá? A ideia, nós temos que pegar o raciocínio como um todo e aí, pontualmente e fazendo análise dos artigos do Código de Processo. Aí você vai ver que vai fazer sentido, perfeito? E não decoreba. Porque o cara começa a falar denúncia, queixa-crime, ação penal pública, privada. Ele nem sabe o que é, nem sabe para que serve. Então respira. A gente já começou a alucinante para você dar aquela chacoalhada no esqueleto, mas agora a gente vai diminuir a velocidade para que você possa
compreender o raciocínio. Fechou? Então vem comigo. Agora vai ligar o câmera lenta, professor? Não. Vem comigo e a gente vai para aquele esqueminha maroto. E aí, com base nesse esquema, a gente vai tratar no primeiro tópico. Então, eu vou fazer uma introdução, ok? Uma pré-introdução, para que aí a gente possa adentrar ao conceito de ação penal propriamente dita. Então, se liga. Quando a gente tem a prática de um fato, e esse fato, né, que é a transformação no mundo dos fatos, a ideia, né, que aconteça a prática de um fato, e esse fato se amolde ao conceito de crime, que a gente estuda lá em Código Penal, ok? Fato típico, ilícito e culpável, é a análise desse fato em si, tanto na fase administrativa, na fase pré-processual, quanto na fase processual, na ação penal propriamente dita, que vai ser discutido, que vai ser analisado, ok? Então a ideia, se você se lembra que acontecido um fato e esse fato é tido como uma infração penal, já é um excelente começo. Por quê? Porque se, em tese, estamos diante de um cometimento de uma infração penal, que pode ser tanto um crime quanto uma contravenção, tá? Existe diferença. Então, infração penal é gênero. Cometida infração penal, o Estado tem que apurar para que eventualmente seja aplicado uma responsabilidade. Aqui no caso, responsabilidade do âmbito criminal nesse indivíduo ou naqueles indivíduos que tenham praticado essa infração. Perfeito? E é exatamente nesse sentido que a gente tem que pensar sobre a ação penal, ok? Quando a gente fala no cometimento de uma infração, nós temos a ideia de, primeiro, uma fase administrativa, e a gente tem que lembrar, obviamente, do inquérito policial, perfeito? Que nada mais, nada menos serve para apuração, para colheita de elementos que apontem autoria e materialidade dessa infração. Quem praticou o crime, qual crime foi praticado, sob quais circunstâncias. Ah, o Tiago encontrou um desafeto dele, pegou um canivetinho cego que ele tinha e deu uma estocada no cara lá, 73 vezes, beleza? Porra, professor, eita, enferrujado ainda, sem corte, né? Com requintes de crueldade. Pô, a gente tem que apurar quem foi que praticou esse fato, perfeito? Qual foi o fato, qual foi o crime? Homicídio, se é lesão corporal seguida de morte, se é crime de tortura, enfim. A ideia é que nessa fase pré-processual sejam trazidos indícios de autoria e prova da materialidade. Para que somente então nós consigamos enxergar a fase processual, que é a ação penal. Fechou? Legal? Então, perceba, nós temos uma fase que pode ou não existir, você sabe que o inquérito policial ele é dispensável, beleza? Se eu já tenho indícios de autoria, prova de materialidade, eu não preciso dessa fase pré-processual. Mas o recorte desse nosso encontro reside justamente aqui, ó, nessa fase processual. Perfeito? Legal? E aí a gente tem uma série de etapas, uma série de procedimentos que integram essa fase aí, chamada de fase processual. Cuidado, tá? Muita gente já confunde. Por que eu estou esquematizando isso aqui? Porque se aparece na sua prova a expressãozinha persecução penal, você tem que tomar muito cuidado com o contexto dela. Em que sentido, professor? Se liga. Tá aqui, ó. Persecução penal. Ok? Se aparecer essa palavrinha aqui, muito cuidado. Persecução penal. Ou persecução criminal, tanto faz. Por quê? Essa expressão engloba tanto a fase de inquérito quanto a fase de ação penal. Fechou? Anota, tenha isso em mente. Por quê, professor?
Porque muita gente coloca como sinônimo ou só de inquérito, ou só de fase pré-processual, ou fase processual. E aí baila na hora da prova, perfeito? Não vai cometer esse deslize. A ideia de persecução penal, perfeito? Ela vai ser materializada tanto pela fase pré-processual quanto pela fase processual. Fechou? E aí, só para finalizar o raciocínio, nós temos ainda aqui uma terceira fase, que é a chamada fase de execução, ok? Mas que por hora não nos interessa. Porque aqui, depois do trânsito em julgado de uma sentença que condenou, eu sei quem foi que praticou o crime, a infração. Foi o Thiago, foi homicídio doloso, né? Dupla, triplamente qualificado, igual sai nos noticiários, né? 2, 3 qualificadoras sendo consideradas. Motivo torpe, né? Sob meio que impossibilitou a defesa da vítima, enfim. Depois de transitado em julgado, depois que o Estado juiz, que a gente já vai falar aqui no conceito de ação, ele define quem praticou e qual crime praticado, aí a gente vai ter uma fase pós-processual, que é a chamada fase de execução. Aí a gente segue as regrinhas lá da LEP, da Lei de Execuções Penais. Combinado? Fechado? Por que que é importante isso? Se apareceu persecução penal na sua prova, lembra, eu posso estar tratando dentro do contexto da questão, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Fechou? Beleza. E por que que você está relembrando isso aí, professor? Esse contexto, na verdade eu estou contextualizando, que é com base, desculpe, nessa ideia de persecução penal que a gente trabalha o conceito de ação penal. Perfeito? Vem comigo na tela, se liga, bonitinho aí para você. Olha só, esse vai ser o nosso ponto de partida, legal? A ação penal é conceituada, segundo o professor Fernando Capês, como direito público subjetivo. Essa palavrinha aqui, ó, muito cobrada em prova. Direito público subjetivo. Do Estado à administração, único titular do poder-dever de punir, de pleitear ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo, com consequente satisfação da pretensão punitiva. Professor, traduz essa bagaça. Vem comigo. O conceito de ação penal. Perceba, quem tem o direito de punir o Thiago pela prática do crime de homicídio? Para pensar lá nas aulas de direito penal. Cometida a infração penal, quando surge o cometimento dessa infração, nasce o direito de punir se constatada a autoria e materialidade. O chamado jus puniendi, perfeito? A ideia de poder responsabilizar, lê-se, poder dever de se responsabilizar o autor de uma infração penal. Quem detém jus puniendi é o direito público subjetivo de punir somente o Estado. Perfeito? Para a sua prova, você leva que a ideia do direito de punir pertence única e exclusivamente ao Estado. A gente até poderia falar de uma exceção lá no Estatuto do Índio, mas não é o caso. Para a sua prova, lembra, direito subjetivo, direito público subjetivo de punir pertence ao Estado à administração, ok? Essa é a ideia. Beleza, professor, então é o Estado. Se eu vou lá e mato o meu vizinho, a mãe desse vizinho não pode vir e me matar. Ah, não, eu vou aplicar agora, né, vingança privada. A gente já passou dessa fase faz tempo. Por isso que a gente fala que o direito subjetivo de punir pertence só ao Estado. Então, se você quer cobrar uma dívida, o camarada emprestou sua televisão e ele não devolve mais. Você pode ir lá na casa dele tomar a TV, enfiar porrada nele e tomar a TV? Negativo. Você tem meios jurídicos, meios legais para que ele devolva, para que ele te pague, enfim. O raciocínio é o mesmíssimo quando a gente fala em quê? Em responsabilidade penal. Fechou? Legal? Então, dentro dessa ideia de persecução penal, ok? Tanto a questão de investigação, apuração e aplicação da responsabilidade penal fica a cargo do Estado administração. Tá, professor, mas de acordo com o conceito do Capês aí tem esse tal desse Estado juiz aí. Perceba,
Quem detém jus puniendi, direito de punir, é o Estado, beleza? Só que esse direito, ele é aplicado por um juízo competente. A ideia de Estado, juízo, é justamente para definir a rigor, né, a critérios trazidos pela lei, lá no artigo 69 e seguintes do Código de Processo, nós temos regras de competência, regras de jurisdição para falar, ó, determinado juízo vai ser competente para a apuração, para o julgamento de determinados crimes, de determinados delitos. Fechou? Beleza? Esta análise feita pelo Estado juiz, aí sim ela toma por base conceitos, critérios objetivos de apuração. Até porque você sabe que o direito penal é do fato e não do autor, perfeito? Eu estou punindo, apurando e punindo a infração e não a pessoa que praticou determinado fato por quem, pelo que ela é, pelas razões ideológicas que ela adota. Fechou? Essa é a ideia do direito penal do fato. Por isso que a gente pensa em fato, infração penal, ela vai ser apurada, ok? Dentro de todas essas regras. Fechou? Beleza? Então coloca aqui, ó, para você que está colocando no material. Vamos colocar, arrumar aqui, ó. Vamos pontuar ação penal? Coloca aí, para ficar organizado. Tópico 1, coloca lá, ó. Conceito. Conceito. Beleza? Conceito. E aí o conceito foi esse que a gente viu aqui, de acordo com o professor Fernando Capês. Legal? Esse conceito você pode levar para toda e qualquer prova que você vai matar a pau. É o direito, o que é a ação penal? É o direito público subjetivo do Estado à administração, que é ele que tem, né, o jus puniendi, de solicitar, de requerer ao Estado juiz, que é quem detém jurisdição, detém competência, para que faça a apuração e eventual aplicação de responsabilidade no campo criminal. Fechou? Beleza. Com base nessa ideia inicial, a gente vai desdobrando a ideia, beleza? De ação penal. A gente já vai ver em relação às espécies, mas calma. Vem comigo aqui, ó. Tá na tela. Além do conceito, a gente também precisa ver algumas características, tá? Estas aqui são as principais, são as mais recorrentes. Então, se você conseguir se organizar nesse sentido aqui, já tem muito mais que meio caminho andado. Se liga. Primeira característica da ação penal. Em direito público, pois a atividade jurisdicional que se pretende provocar é de natureza pública. Professor, nunca entendi essa bagaça de direito público, direito privado. Perceba, quando a gente tem uma relação que envolve Estado, tá? Quando eu falo Estado, leia-se interesse da administração pública, interesse da República Federativa do Brasil, tá? Não é Estado do Paraná, Estado do Rio Grande do Sul. Não. A ideia é do Estado, da nação brasileira como um todo, da União, perfeito? Ela tem um interesse em aplicar responsabilidade àqueles que tenham infringido as regras. Ainda mais quando essas regras têm natureza criminal, têm natureza penal. Perfeito? Então, quando a gente fala que a ação penal tem por característica seguir as regras de direito público, o que você tem que lembrar? Mais um esqueminha aí, ó. Beleza? Um esqueminha, tenho certeza absoluta que você lembra na hora da prova. Se liga. Quando a gente fala em direito público, a gente pensa na figura do Estado, ok? Aqui, ó. Vou colocar Estado aqui em cima. Essa ideia é bastante trabalhada lá no direito administrativo. E nós temos particulares, particular aqui embaixo. Ou seja, existe uma relação de hierarquia. Como assim, professor? Hierarquia? Não! Existe uma relação de verticalidade, na verdade. Não é hierarquia. Não é o Estado que manda no particular. Até porque, lá, de acordo com o artigo 5º, tá? O princípio da legalidade pro particular significa o quê? Pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Fechou? Legal? Se tem lei proibindo, o particular não pode fazer. É exatamente essa relação de verticalidade,
verticalidade, que traduz a ideia de direito público. Fechou? Por quê? O Estado se coloca em uma posição superior, em que sentido? Ele representa a vontade do povo, da coletividade. E a vontade da coletividade se sobrepõe em relação à vontade do particular. Traz esse raciocínio para o direito penal, para o direito processual penal. Se eu pratico uma infração penal, toda a sociedade espera uma resposta do Estado, ok? E é com base nas regras, no nosso ordenamento jurídico, que o Estado tem essa capacidade, perfeito? Estando em uma relação de verticalidade, a gente tem a aplicação de regras de forma o quê? A incidirem de cima para baixo. Fechou? Beleza? Então sempre que aparece essa expressão direito público, vamos puxar aqui, ó, essa relação de verticalidade, coloca lá, ó, direito público. Ok? É isso que significa. Características, regras específicas que extrapolam as relações particulares. Perfeito? Legal? Quando a gente pensa lá no direito civil, por exemplo, é uma área do direito privado. Por quê? As partes, elas estão em uma mesma situação jurídica. Como aqui a gente está falando que uma das características da ação penal é que ela se submeta às regras de direito público, nós temos uma série de prerrogativas, ok, de obrigações específicas aplicadas à ação penal que extrapolam aquelas relações entre particulares. Fechou? Beleza? Vamos colocar aqui então, ó, só para você se organizar, a gente já viu o conceito, coloca lá 2 características. Características. Primeira característica, ação penal, ela se sujeita às regras de direito público. Volta comigo aqui para a tela. Segunda característica, direito subjetivo, pois o titular pode exigir do Estado juiz a prestação jurisdicional. Como assim, professor? O Estado, quem detém o jus puniendi, quando fala Estado, leia-se Estado Administração. É essa bagaça aqui. Fechou? Beleza. Se o Estado, a princípio, constata a prática de uma infração penal, ele, dentro das regras processuais, invoca um juízo, e aí a gente chama ele aqui, ó, vamos colocar aqui do lado, de Estado juiz, ok? Legal? Quem que é esse Estado juiz, professor? É quem vai ter competência para apuração e eventual responsabilização no âmbito penal. Antes de você praticar uma infração penal, ok? Não estou falando que você vai praticar. Nossa, professor, estou com vontade de matar um carnaval, né? Galera, o bloquinho passando aqui na janela de casa e eu aqui, né? Estudando você, seu Zé Orelha. Pois é, logo mais você vai estar indo de avião passar carnaval, né? E aí você vai ver o bloquinho lá embaixo. Os caras que não são concursados vão falar, vixe, velho, não tem dinheiro. Você vai falar, agora eu tenho, eu sou concursado. Ralei, mas passei. Se liga, se você fosse cometer um crime antes do cometimento desse crime, a depender do crime, a depender da infração, você já sabe por quem você vai ser julgado. Lembra da história lá do direito constitucional, da figura do juiz natural? Então, olha só, vou pegar o exemplo mais famoso. Quem comete um crime doloso contra a vida já sabe que vai ser julgado por um tribunal do júri. Essa é a competência que já está determinada antes mesmo do cometimento da infração. Então se liga, se é o Estado que tem o direito de punir, ok, que é um direito subjetivo, significa que, preenchidas as regras, os requisitos, ela pode solicitar a quem tenha competência, a quem tenha jurisdição para a aplicação do direito penal. Por isso que a gente fala que ele é um direito subjetivo. Perfeito? Legal? Próxima característica. Tá aqui, ó. É um direito autônomo, pois não se confunde com o direito material que se pretende tutelar. Muita gente confunde. E aqui, basicamente, qual que é a ideia? É você saber a diferença do Código Penal e do Código de Processo Penal. Beleza?
Se você pega o Código Penal, do artigo 1º ao artigo 120, ele descreve teoria da norma, teoria do crime e teoria da pena. Ele fala, ó, quais são as normas aplicáveis em relação a tempo, espaço, territorialidade, extraterritorialidade. Depois ele vem conceituando o crime, né, a ideia do fato típico, ilícito e culpável, e logo depois ele já trata de como eu devo, melhor dizendo, aplicar as penas correspondentes, que é a teoria geral da pena. E lá na parte especial, ele traz quais condutas são criminalizadas pelo nosso ordenamento. Então, basicamente, o direito material, ele define o que é crime, quais são as regras aplicáveis e quais são as penas, e como elas devem ser aplicadas. Para que seja feita a apuração desse fato típico, ilícito e culpável, aí eu utilizo como ferramenta o Código de Processo Penal. Então a ideia é, o direito material me traz o que é crime, quais são as consequências, mas quem faz a aplicação, a instrumentalização do direito material é o direito processual. Fechou? Beleza? Nesse sentido, a gente coloca aqui sendo um direito autônomo. Embora, tá? Cuidado para não anotar aí e depois confundir a ideia, na hora que for reler o material. Embora seja um direito autônomo, com regras distintas, um depende do outro. Não haveria razão de ser, ó, direito material está aqui, tem crime. Tá, mas como é que agora eu faço para aplicar isso na prática? Eu preciso do Código de Processo, do direito processual. Fechou? Então são autônomos porque tem regras próprias, mas na prática um depende do outro. Perfeito? Legal? Direito processual é a forma de materialização, de instrumentalização, na verdade, do direito penal. Perfeito? E mais uma característica está na tela aqui, ó. Um direito abstrato, pois independe do resultado final do processo. Perceba, tá? Quando a gente fala na ação penal, vou colocar aqui para você, ó, acompanhar. Quando a gente fala de ação penal, nós temos que lembrar que a ação penal, respeitadas as regras, que a gente vai passar a ver do Código de Processo, beleza? Chega a um fim. Ah, professor, mas eu já vi processo, né? Começou há 20, 30 anos atrás e não teve fim ainda. Beleza, você está pensando no processo em si. Mas a ideia da persecução penal, ok? Que além do inquérito, a gente coloca aqui também, né, como uma etapa da persecutio crimis, a ação penal, é que ela chegue ao final para que seja o quê? Prolatada uma decisão, ok? Para que seja prolatada uma decisão. Decisão judicial. Lembra lá do Estado juiz? É o Estado juiz que pode definir se o camarada praticou o crime, qual crime foi praticado e sob quais circunstâncias. Beleza, professor. Isso significa que toda ação penal finda, né, a instrução do processo penal lá, eu tenho que ter uma decisão condenatória? Negativo. Lembre-se, meu querido aluno, que o juiz, o Estado juiz, não figura como parte do processo. Como assim, professor? Eu tenho o Ministério Público, via de regra, de um lado, que é a acusação, e tenho o réu de outro. Perfeito? Estas sim são consideradas partes, tem que defender os seus interesses. O Estado juiz, ele, em tese, teoricamente, tem que ser dotado de imparcialidade. Fechou? Isso significa que ao final da ação penal, ao final do processo, pode condenar ou pode absolver. Não significa que uma vez provocado o Estado juiz, ele tenha a obrigação de condenação. Muito pelo contrário. Se ele analisando, né, todas as provas que lhe foram levadas à apreciação, se ele percebe, poxa, não foi um camarada, não foi o Thiago que praticou homicídio lá com o canivete, sem fio, enferrujado, né? Foi o irmão gêmeo dele, beleza? Ficou provado que o cara foi lá, confessou, tem filmagem, o Thiago tinha um álibi, né? No dia lá do crime da filmagem ele estava passeando no exterior,
né? Todo um conjunto, acervo probatório que leva ao quê? A decisão judicial. Só que não necessariamente ela tem que ser condenatória. Fechou? Legal? Por isso que a gente fala aqui, ó, que a ação penal é um direito abstrato. Fechou? Se essa ação no final arredondar lá em uma condenação ou absolvição, não importa. Perfeito? Não importa, professor, não importa, né? Se você for absolvido, vai que ser acusado. Se liga, animal. A ideia, né, de ser considerado tendo como característica a sua autonomia é que independe do resultado. Perfeito? Se decreto condenatório ou absolutório. Fechou? Perfeito? Seguindo aqui no nosso materialzinho, ó, a gente vai falar um pouco sobre condições da ação. Beleza, professor, a gente já viu o conceito. A gente já viu aí quais são as principais características. Se liga, tá? A ideia aqui, ó, é que nós precisamos saber quais são as condições para que efetivamente se dê início a uma ação penal. E a gente vai para o esqueminha de novo, ok? Então se liga. Condições da ação penal. Condições da ação. Se liga. Estas condições, tá? Eu trouxe aqui no material de acordo com a doutrina majoritária. No direito, a única coisa que é certa é que a gente sempre vai ter discussão. Vai ter entendimento de um lado, de outro. Só que para sua prova, você tem que se alinhar, você tem que montar o seu raciocínio primeiro com aquilo que é mais cobrado, ok? E também aliar ao conhecimento do que vem sendo aplicado pelos tribunais superiores, STJ e STF. É assim que tem que ser. Ah, professor, mas a banca, né, do concurso que eu quero, ela é meio estranha. Tudo bem, não tem problema. É para isso que serve recurso administrativo, né, ação judicial de anulação de questão. Show de bola? Os professores aqui do Alfa estão cansados, né, de montar recurso de prova, por quê? Dentro do direito, a única coisa que é certa é que vai haver discussão. Legal? E em relação às condições da ação, a gente também tem discussão. Perfeito? Uns dizem que são 3 condições, tem gente que fala que são 4 condições da ação, mas a gente vai ver no materialzinho aqui quais são as principais. Então vem comigo. Primeira delas é a chamada possibilidade jurídica do pedido. Para que haja possibilidade do início da ação, faz-se necessário a caracterização da tipificação da conduta, ou seja, a demonstração de que o caso concreto se enquadra em um fato típico abstrato, situação descrita no Código Penal, lá da parte especial. Então se liga aqui, com base na chamada possibilidade jurídica do pedido, a gente tem como uma primeira condição da ação. Eu tenho um desafeto lá, meu vizinho é um pé no saco, é um sarna, não me acerto com ele, beleza? E aí eu quero incomodar, ele nasceu para me incomodar, eu nasci para incomodar ele. Fechou? Não raras as vezes, né, vem aluno perguntar, professor, o que eu posso fazer para foder com o meu vizinho? Cara, não me deixa estudar, fica fazendo festa o dia inteiro no andar de cima, né? Vamos jogar alguma coisa para ele aí, uma imputação. E aí a primeira responsabilidade que vem na cabeça do camarada é o quê? Responsabilidade penal, que você sabe que é a mais grave de todas. Ah, então eu quero imputar ele a prática de uma situação que ele venha responder uma ação criminal. E ele fala lá, ó, né? O cara, ele torce para o time do estado do Rio de Janeiro, que usa camiseta vermelha e preta, com faixas, foi campeão de tudo ultimamente. Isso aí agora vai dar cadeia. E eu vou lá até o Ministério Público, chego full pistola e falo, ó, queria prender o meu vizinho aí por ele ser flamenguista. Pergunto, existe possibilidade jurídica, e quando eu digo jurídica no sentido dos termos do Código de Processo, em você interpor, apresentar, oferecer qualquer tipo de medida judicial para que seja iniciada
a responsabilização penal desse camarada pelo simples fato de ser torcedor do time do Flamengo? Negativo. Por quê? Esta conduta por si só não encontra tipificação. Traduzindo, professor, não é crime torcer para o Flamengo. Deveria, né, professor? Mas não é. Pois é. Perceba, mesmo, independentemente, se for ação penal pública ou ação penal privada, que a gente vai ver que são as espécies, eu não tenho possibilidade, porque não encontro respaldo jurídico dentro do sistema processual que permita a busca da responsabilização desse torcedor, pelo fato de ser torcedor, ok? Então, quando a gente trabalha a ideia de possibilidade jurídica do pedido, é nesse sentido. Tem parte da doutrina que fala, ó, possibilidade jurídica do pedido, né? Seriam condições da ação também você, né, apresentar uma queixa-crime e lá no final, lá na ação penal privada, né, o camarada, desculpe, praticou em tese lá um crime de calúnia, difamação, injúria, e você pedir a condenação de prisão perpétua. Perfeito? Pô, tem prisão de caráter perpétuo no Brasil, professor? Não. Existe possibilidade jurídica de você apresentar uma ação penal privada e fazer lá ao final esse pedido? Também não. Inexistindo possibilidade jurídica nesse sentido, não estariam sendo preenchidos um dos vários requisitos, né, das condições da ação penal. Perfeito? Legal? Avança. Além da possibilidade jurídica do pedido, a gente tem o quê? Interesse de agir, que constitui a presença de elementos mínimos que sirvam de base para o juiz concluir no sentido de que se trata de acusação factível, ok? Então anota aqui, ó. Bora colocar em mais uma condição da ação. Interesse de agir, ok? Nesse sentido, sendo uma condição da ação penal, se liga, tá? Vez ou outra, né, não raras às vezes, um único fato gera uma multiplicidade de responsabilidades. Como assim, professor? Eu posso praticar uma ação ou uma omissão, vou colocar aqui, ó, uma ação minha, que pode gerar consequências, ok? Lá no âmbito civil, ok? Responsabilidade civil, pode gerar responsabilidade lá no campo tributário, ok? Tributário. E aí pode gerar também responsabilidade no campo penal. Fechou? Cuidado, quando a gente fala em responsabilidade penal, né, uma das principais características do direito penal é que ele é aplicado na última hipótese. Lembra lá que a gente fala a última ratio do direito? Por quê? É tipo, manja o Chapolin, né? Que não, com certeza não deve ser da sua época, Chapolin Colorado. Hora que fudeu tudo, não tinha mais para onde correr, quem que a gente chamava? Chapolin Colorado. Depois você joga lá, pesquisa quem é Chapolin Colorado. Fechou? É o direito penal, é a responsabilização na área penal. Se o direito civil, se o direito tributário, eles não deram uma resposta satisfatória, ok? Àquela situação, àquela ação, aí surge o quê? Responsabilidade penal. A depender da situação, eu tenho responsabilidade no campo civil e tributário, mas eu não preciso responsabilizar o camarada no campo penal. Perfeito? Porque uma tutela, a proteção de um interesse já foi satisfatoriamente dada por outros ramos do direito, ok? Então não se haveria o interesse de agir, que é uma condição da ação penal. Perfeito? Legal? Então, além de possibilidade jurídica, eu tenho que ter o interesse de agir. Via de regra, quem tem interesse de agir em se tratando de aplicação de responsabilidade penal, Ministério Público. Ele que é o titular da ação. Fechou? Beleza? Mas a gente vai aprofundar isso logo mais. Próxima condição. Desculpa.
tomar um golinho d'água aqui, molhar o bico, enquanto você está aí, ó, na tela, acompanha. Condição da ação penal, a gente também tem a legitimação para agir. Em uma ação penal, devemos atentar para a legitimação ativa e passiva. No caso da ativa, estamos tratando da pessoa correta para dar início à ação penal, que nosso país, via de regra, é feito pelo MP. Em algumas hipóteses, pelo próprio ofendido. No polo passivo, estamos tratando de quem está sendo acusado, ou seja, do réu, ok? Então coloca aqui, ó, legitimação para agir também. Legitimação de agir. Ou para agir, né? Melhor dizendo. Fechou? Legal, a gente já vai falar um pouquinho mais do MP. E a gente vai fazer a diferença entre espécies de ação penal. Perfeito? Tem legitimação ativa. Eu posso ser legitimado, professor, para dar início a uma ação penal? Dependendo da situação, sim. Como eu mencionei ainda há pouco, crimes contra a honra. Perfeito? Via de regra, se processam mediante queixa-crime. Se o camarada me ofende a minha honra subjetiva, pratica o crime de injúria, eu, através de um advogado, com procuração, poderes especiais, tudo certinho lá nos termos dos artigos 41 e seguintes do CPP, eu posso ajuizar uma ação de natureza penal. Eu serei legítimo, tá? Em relação à propositura dessa ação. Por quê? O sistema processual penal me permite, nas hipóteses de crimes contra a honra, via de regra, se processem mediante a ação penal privada. Fechou? E mais uma condição da ação penal, a gente tem a justa causa. Perfeito? Torna-se necessário, ao regular exercício da ação penal, a demonstração prima facie, né, à primeira vista, de que a acusação não é temerária ou leviana. Por isso que é lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com indícios da autoria, existência, materialidade e uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade. Então coloca, sem sombra de dúvidas, como condição da ação aqui, ó, a justa causa. É a que mais aparece em prova, ok? Qual que é a ideia de justa causa, professor? Resumidamente, você tem que ter substratos mínimos para que se inicie a análise e eventual aplicação de responsabilidade penal. Perfeito? Traduz para a gente, dá um exemplo. Imagina só, cidade pequena, né? Eu venho de cidade pequena, é muito comum, a gente desde criancinha escuta essas histórias. Ah, prefeito tal está perseguindo inimigo político, e aí vai lá no Ministério Público ou vai lá na polícia e faz uma denúncia, ou até faz denúncia anônima. Liga, né? Coloca aquele, né? Que faz aquela voz de ganso manso para não se identificar, e aí joga no ventilador, fala, ah, o camarada está desviando recurso público, né? Está praticando crime contra a administração pública. A ideia da justa causa, sendo, se não a principal, uma das principais condições da ação, é justamente que se evitem a propositura de ações ou o início, a instauração de inquéritos, né, de natureza administrativa que visem a aplicação de responsabilidade no campo criminal sem substratos mínimos, sem indícios mínimos de autoria, de existência da materialidade e também em relação à questão, né, do caráter ilícito e culpável desse fato. Perfeito? Então a justa causa serve justamente, sendo considerado uma condição da ação, né, o que dá suporte para o Ministério Público ou, no caso próprio ofendido, fazer o oferecimento, fazer a propositura da peça inaugural, né, da denúncia ou da queixa-crime em relação à ação penal. Fechou? Legal? Além das condições, agora a gente vai estudar aqui, ó, o conceito a partir lá do artigo 100, mas não sem antes falar das espécies. O conceito de ação penal pública é trazido tanto pelo CPP, pelo nosso querido Código de Processo, quanto pelo Código Penal. Tamanha a relevância. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, para você que está se organizando, tópico 4.
A gente vai tratar agora da ação penal pública. Pública, professor? Não, animal. Relógio já está adiantado. Altas horas da matina. Você já está, né, até meio atordoado. Toma um cafezinho, toma aquele energético, liga para a namorada, se não tiver namorada, né? Finge que tem uma, cotovelada no rim e segue atento para o que eu vou falar. Dentro da ação penal, ok? E aqui faltou um L de animal, né? Ação penal pública, nós temos características, regras específicas. Mas antes que nós tratemos delas, eu preciso esquematizar para você que existem algumas espécies de ação. Vem comigo. Bem tranquilo esse ponto, mas muito cobrado em prova, ok? Então fica ligado, faz o esqueminha, porque te ajuda a lembrar na hora da prova. Quando a gente fala de ação penal, que a gente já sabe, que é o direito subjetivo do Estado-administração, ok? Em buscar responsabilização através do Estado-juiz. No campo criminal, daquele sujeito que tenha praticado uma infração, nós temos, dentro da classificação trazida pelo nosso código e também muito debatida pelos pensadores do direito, essa classificação aqui, ó. A ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Ou privada. Ok? Presta atenção, para depois falar, professor, não falou. O recorte que eu tenho contigo hoje é a ação penal pública. A gente vai tratar da regra, perfeito? E aí depois eu volto com outro evento falando de ação penal privada, porque aí a gente tem características específicas. Mas o que eu quero que você entenda? A ação penal pública, ela pode se subdividir. Pode não, se subdivide. Porque isso aqui já é entendimento da doutrina e entendimento também de acordo com a nossa legislação. Em ação incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. Representação. Fechou? Anota aí, ó, as duas espécies, beleza? E a gente vai trabalhar cada uma das suas características. Perceba. No direito, nós temos regras. Ah, professor, beleza. E elas existem para serem quebradas? Não, seu puto, presta atenção. Nós temos regras. Dentro destas regras existem as exceções. Mas você nunca vai partir diretamente de uma exceção. Eu sei que concurseiro é bicho ruim. Fala, isso aí vai cair em prova, vai cobrar exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Se você não sabe a regra, não adianta nada saber quais são as exceções. Fechou? Tem regra? Tem. Significa que vai ter exceção. Vai, mas aprende a regra primeiro. Por que eu estou chamando a atenção nesse sentido? Porque quando a gente trabalha a ideia de ação penal, ok? Como regra do nosso Código Processual Penal, nós temos a ação penal pública. Qual delas, professor? A ação penal pública incondicionada. Isso significa o quê, seu motherfucker? Virou aula de inglês agora, seu puto. Presta atenção. A ação penal, ela é pública porque quem tem o direito e o interesse primordial em ver responsabilizado o indivíduo que praticou o fato típico, ilícito, culpável é o Estado, ok? Lembra daquela característica da ação penal? A ideia é que ela seja baseada em regras de direito público.
o interesse do Estado se sobrepõe ao interesse do particular. É exatamente nesse sentido que a gente vai enxergar a ação penal pública. O interesse da coletividade acima do interesse do particular, ok? Acima ainda do interesse da vítima. E é exatamente esse bizuzinho que a gente tem que sacar na classificação. Fechou? Por quê, professor? A vítima aqui, ela vai ter um bem jurídico, vai ter a sua carteira levada, a sua integridade física ameaçada. Ela tem interesse na resolução desse conflito? Sim. Só que na ação penal pública incondicionada, o interesse da vítima é deixado de lado, ok? Em relação ao interesse da coletividade, em ver aquele infrator sendo responsabilizado nos termos da lei. Fechou? É por isso que ela ganha essa classificação. Ela é incondicionada porque não depende de condição alguma de interesse da vítima, de interesse parente da vítima, de interesse de autoridade policial, de ninguém, para que seja iniciada, para que seja feita a sua propositura. Perfeito? É exatamente o que a gente enxerga lá no artigo 100 do Código Penal e no artigo 29 do Código de Processo. Significa que, se você pegar o Código Penal e abrir lá a parte especial, artigo 121 e seguintes, se você bater o olho, crime de homicídio, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, fechou. Este crime, ele será procedido sob qual espécie de ação penal, professor? A gente vai partir da onde? Da regra, ação penal pública incondicionada. Perfeito? Se não falou nada no Código Penal em relação ao tipo penal, vamos pegar lá outro crime, professor, extorsão do 158. Crime de extorsão, via de regra, se procede o quê? Mediante ação penal pública incondicionada. O interesse do Estado em ver responsabilizado o camarada que, em tese, pratica um crime, uma situação de altíssima relevância no meio jurídico, independentemente de vontade da vítima, ok? Vai se proceder o quê? A apuração dessa infração. Então, por isso que a gente fala, a ação penal ela é pública incondicionada. Essa é a regra. Vem comigo, artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. O que isso significa? Esse conceitinho aqui é no artigo 100 do Código Penal, beleza? Você pode anotar aí também o artigo 29 do Código de Processo, que ele traz a espécie de ação penal. Então, como regra, de acordo com o Código Penal e Código Processual Penal, a ação penal ela é pública incondicionada. Isso significa o quê, professor? Se liga, quem detém a titularidade para a propositura? Tá aqui, ó. Ministério Público. Eu vou colocar aqui, depois a gente vai esquematizar em relação à titularidade. Mas olha só, se liga no bizu. Ação penal pública, quem detém sua titularidade? Ministério Público. Fechou. Também funciona na condicionada representação? Sim, a gente já vai chegar lá. Mas o bizu é titularidade. Nos termos do artigo 129 da Constituição, quem tem legitimidade ativa, quem pode provocar o Estado, quem deve provocar o Estado, é a figura do Ministério Público. Perfeito? Essa é a regra. E aí, se a gente sabe a regra, a gente já começa a entender quais são as exceções. O artigo 100 fala, pô, beleza, a regra é a ação penal pública, salvo quando houver expressa previsão legal, no sentido de ação penal privada, ou que ela seja condicionada à representação. Percebeu? Então, na prática, o que muda? Na hora que você estiver estudando o Código Penal, se não tiver nenhuma disposição expressa falando de necessidade de representação do ofendido, ou da propositura da ação pelo próprio ofendido, significa que a gente cai na regra. Fechou?
É assim para a maioria dos crimes, para a maioria dos crimes. E aí a gente vai tendo as exceções na medida em que vão aparecendo, surgindo os tipos penais lá no Código Penal. Perfeito? Fechou? Para a gente matar, olha só o exemplo, furto. Crime de furto, artigo 155. Beleza. Via de regra, a ação penal ela é pública e incondicionada. Fechou? Se eu tenho indícios de autoria, existência da materialidade, o Ministério Público, preenchendo os pressupostos da ação, ele vai ajuizar, vai oferecer uma denúncia, ok? Lá nos termos do artigo 41 do CPP, e vai descrever qual foi o fato praticado, qual foi o dia, né, de que forma, descrever a conduta praticada, e aí dá-se início à ação penal. Perfeito? Fechou? Então, a ideia, o conceito, a regra, ação penal pública incondicionada. Incondicionada por quê, professor? Não depende de manifestação de ninguém, perfeito? Se o Ministério Público, que é o titular da ação, dessa espécie de ação, tem preenchidos os pressupostos, as condições da ação, ele por si só, tendo atribuição constitucional, vai fazer o oferecimento da denúncia. Perfeito? Fechou? Legal? Tá aqui, ó. E aí a gente já emenda com a titularidade que eu mencionei para você. Legal? Artigo 24. Nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público. Tá aqui, ó. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Cuidado! Se liga! Na ação penal pública, bate o print do esqueminha, beleza? E agora a gente vai fazer o recorte. Ação penal pública incondicionada, beleza? A gente vai jogar uma lupa aqui, ó. E se precisar, depois eu volto no esquema. Fique tranquilo. Porque a ideia é justamente esmiuçar dentro do tópico. Para você se organizar aqui, ó, coloca aí 4.1 ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Fechou? Ação penal pública incondicionada. Essa é a regra, essa é a primeira espécie e é daqui que a gente parte. Primeira ideia. Professor, isso é regra. A gente tem que saber quem que é o titular para a sua propositura. Titular. E como eu já disse, e você vai anotar aí, ó, Ministério Público. Ministério Público. Nos termos do artigo 129 da Constituição. Beleza? Muita atenção, porque as bancas, elas utilizam sinônimos, tá? Contextos para que o candidato, às vezes, né, que não está muito seguro, ele sabe a matéria, mas aparece outra palavra, ela, putz, fudeu. Cuidado. Quando a gente fala que a titularidade é do Ministério Público, ela se dá, o início, a propositura da ação penal, vai aparecer com esse termo aqui, ó, denúncia. Denúncia, ok? Seria, grosso modo, a gente tratar aqui a denúncia como se fosse, tá? Entre aspas. Desculpe, entre aspas. A denúncia seria a petição inicial. Olha que chique, professor. Petição inicial, lá no processo civil. Você viajou, pegou o busão lotado, chegou no destino, tua mala foi extraviada. Você vai pedir para restituir, não vão restituir, você vai ter que ajuizar uma ação. Contrata um advogado, né, dependendo da situação, pode até juizados especiais fazer por si só, mas beleza, contratou um advogado, ele vai fazer uma petição inicial e vai provocar o juiz. Falar, ó, juiz, a companhia lá de transportes violou a minha bagagem, quero uma indenização. Perfeito? É assim que se provoca, se cutuca o judiciário, para que ele se manifeste. Em relação à responsabilidade penal, essa petição inicial, ela é chamada de denúncia. Perfeito? Ah, professor, isso eu sei. Seu putz, isso é básico. Pois é,
Só que na hora da prova eles vão trocar essa expressãozinha lá no meio de um catatal de informações e vão colocar queixa. Qual que é a diferença? Queixa-crime também é como se fosse uma petição inicial, só que lá da ação penal privada. Percebeu? Então ele vai falar todo o contexto e aí ao invés de colocar denúncia, ele vai falar oferecimento de queixa. Perfeito? Muda todo o contexto da alternativa. Então muito cuidado, porque sendo de titularidade do Ministério Público, a ação penal pública incondicionada significa que se o Ministério Público tem pressupostos mínimos, né, requisitos mínimos quanto à autoria e materialidade, é através do oferecimento da denúncia, respeitados os requisitos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, beleza? Tem que ser feito tudo bonitinho, endereçamento, a qualificação do camarada que está sendo imputado, a responsabilidade, ok? Tem que haver a descrição dos fatos, tudo bonitinho lá de acordo com o artigo 41. A gente tem o quê? O pontapé inicial da fase de ação penal. Perfeito? Legal? É exatamente essa a ideia do artigo 24 do CPP. Ainda em relação à ação penal pública, a gente precisa, né, e vira e mexe aparece em prova, a questão, a parte principiológica. Existem alguns princípios aqui que norteiam esse tipo de ação. Eita! Engoliu um sapo, professor. Pois é, a garganta tá ruim aqui, o cara fica pulando o carnaval, né? Aí vem dar aula. Ele vem direto do bloco para a aula. Pois é, né? Já não sou tão jovem assim. Dá isso, dá isso. Mas vamos seguir o baile aqui, ó. Princípios. Primeiro princípio, o princípio da obrigatoriedade. Esse camarada aqui, ó, a gente tem, embora a gente tenha discussão, de novo, repito, pode adotar para a hora da prova. Perfeito? Em relação à ação penal pública, adota o princípio da obrigatoriedade. Vem comigo. Segundo esse princípio, o titular da ação está obrigado a propô-la sempre que presente os requisitos necessários. Sua aplicação encontra-se extremamente atenuada devido a exceções presentes no ordenamento jurídico. A maioria das exceções constam, né, lá da Lei dos Juizados, a 9.099, que versa, né, sobre os juizados especiais criminais. Um exemplo é a possibilidade de, ao invés de oferecer a denúncia, poderá propor transação penal em relação às infrações de menor potencial ofensivo. Professor, o que significa o princípio da obrigatoriedade? Perceba, se coloca no lugar de um promotor de justiça, de um procurador da República. Estudou, ralou pra cacete, passou, beleza? E aí a Constituição fala, ó, dentre umas das várias atribuições do Ministério Público, está em relação à propositura de ação penal. Beleza? Essa é uma das atribuições. Você está lá no teu gabinete e aí você chega lá no teu gabinete um inquérito falando, ó, o camarada tal, no dia tal, fulano tal, em tese cometeu o crime tal. Beleza? Você vai olhar para aquela porra e falar, putz, verdade, né? Tem todos os indícios aqui que apontam para a prática do crime, apontam para a autoria. Mas hoje estou com preguiça, hoje não quero. Né? Ou esse camarada aqui é meu peixe. Não, vou deixar, vou engavetar. Até pode acontecer essa situação. Mas, na teoria, né, professor? Teoria é diferente da prática. O princípio da obrigatoriedade exige do órgão ministerial o quê? A sua atuação. Se ele existe para que se aplique, né, a responsabilidade penal, ele tem essa titularidade, pô, isso aí é um dever do Ministério Público. Se torna uma obrigação. Legal? Cuidado! Porque, embora vigore o princípio da obrigatoriedade, como eu trouxe aí no material, ele vem sendo mitigado, ele vem sendo suavizado, muito por conta da Lei 9.099 de 95, a famosa Lei dos Juizados Especiais Criminais. Nós temos uma série de institutos que visam a despenalização do camarada. Transação penal é uma das hipóteses, está lá no artigo 76. A gente tem composição civil de danos, está lá no 74, né? Tem a suspensão condicional do processo, beleza? Nós temos agora o advento do pacote anticrimes, né? Lá no Código de Processo,
o acordo de não persecução penal. Então nós temos uma série de institutos que visam a despenalização. Então a gente suaviza, dá uma mitigada no princípio da obrigatoriedade. Mas se cai em prova, ok? Princípio da obrigatoriedade, muito provavelmente vai ser atrelado à questão da ação penal privada, que a gente vai ver em momento oportuno aí que ela não tem esse princípio. Eu não sou obrigado a propor uma queixa-crime em relação ao camarada que tenha praticado um crime de natureza, a ação penal privada contra a minha pessoa. Beleza? Fechou? Então essa é a ideia do princípio da obrigatoriedade. Lado a lado, a gente já vê o princípio da indisponibilidade, ok? Depois de oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. E aí a gente tem a regrinha do artigo 42. Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Simples assim. Tem titularidade. Ofereceu a denúncia. Passei no concurso no meu gabinete, vou oferecer a denúncia e aí depois eu deixo passar, Deixo prescrever, negativo. A ideia da indisponibilidade é, uma vez oferecida a denúncia, uma vez dado o start na ação penal, imagina aqui, essa é a ação penal, ok? Essa é a ação penal. A ideia, e discute-se muito, se é do oferecimento da denúncia, se é do recebimento da denúncia, se é da citação do denunciado para apresentação da resposta, que a gente tem o termo inicial. Independentemente dessa discussão, pro Ministério Público, quando que começa? Quando ele oferece a denúncia. Quando que termina? Quando a gente tem a decisão, a prolação de uma decisão. O princípio da indisponibilidade reza o quê? Que o Ministério Público não pode pular do barco no meio do jogo. Legal? No meio da travessia falar, não quero mais. Beleza? Não tem como ele renunciar à ação penal. Isto não significa que lá ao final, obrigatoriamente, ele vai ter que buscar a condenação do camarada. Negativo. Embora seja o órgão acusatório, se ao final o próprio Ministério Público não ficou convencido de autoria e materialidade, ele pode pedir ao juiz o quê? A absolvição. Não tem problema nenhum. A ideia do princípio da indisponibilidade é que ele não pode abrir mão de uma prerrogativa sua, ok? Iniciou a ação penal, tem que chegar até o final. Fechou? Legal? Mais um princípio aí, Princípio da oficialidade. Lembra, Essa expressão vem de oficial, beleza? A ideia da propositura da ação é que seja feita por órgão oficial, no caso aqui, o Ministério Público. Perfeito? Princípio da intranscendência, esse aqui a gente já vê lá no próprio direito penal, a ação penal é proposta apenas contra quem se imputa a prática de infração. Ainda que em decorrência de um crime, outra pessoa tenha a obrigação de reparar um dano, a ação penal não pode abarcá-la. A reparação deverá ser exigida na esfera civil. Traduzindo, eu posso ajuizar uma ação penal contra o autor do delito, do autor da infração penal. Foi condenado, morreu, e eu vou cobrar de quem a multa que foi aplicada, a prestação pecuniária. Posso cobrar dos herdeiros? Dependendo da natureza da pena, sim. Vamos supor que o camarada tenha desviado milhões dos cofres públicos, aí bateu as botas. Eu posso cobrar responsabilidade do pagamento, ressarcimento dos herdeiros? Sim. Mas a ação penal não pode ser proposta contra aquele que não tenha praticado o fato que foi imputado pelo órgão ministerial. Fechou? É a mesma coisa, Você ajuizar uma ação penal contra o filho para punir o pai. Tem sentido? Não tem sentido nenhum. Inclusive a ideia, de que a pena não passará do condenado encontra também respaldo constitucional. Fechou? Princípio da oficiosidade. Muito cuidado para não trocar esses dois camaradas aqui, tá? Oficialidade vem de oficial, de órgão oficial para a propositura da ação, e oficiosidade vem da palavra ofício, ok? Significa o quê? Que a propositura da ação penal pode se dar ex officio,
independentemente de provocação. Eu não preciso de um inquérito policial instaurado, apurado e concluído, que seja enviado para o Ministério Público para que daí, então, ele possa apresentar a denúncia. Negativo. Então se liga, o princípio da oficiosidade. Ação penal pública é um dever-poder, cujo exercício se dará de ofício pelo membro do MP, ok? Que é a regrinha do artigo 100 que a gente já viu do Código Penal. Fechou? Então, oficiosidade, independentemente de provocação. Você imagina que o Ministério Público, o agente ministerial, ele tenha substratos suficientes para a propositura da ação. Beleza? Ele já tem indícios de autoria e prova da materialidade. Ele precisa oficiar a autoridade policial, delegado de polícia, para que instaure o inquérito, para que aí depois de concluído o inquérito ele possa dar início à ação penal? Negativo. Essa é a ideia do princípio da oficiosidade. Perfeito? Legal? E aqui eu chamo a atenção, ó, né? Uma das maiores polêmicas em relação à parte principiológica está aí na tela. Princípio da divisibilidade ou indivisibilidade. Essa terminologia aqui, a gente tem muita discussão doutrinária, beleza? Então se liga aí, ó. Parte da doutrina entende que o princípio da indivisibilidade se aplica à ação penal pública. Uma vez que, havendo justa causa, a denúncia deve imputar os fatos a todos aqueles que foram investigados na fase pré-processual da persecução penal, sob pena do reconhecimento do arquivamento implícito dos autos de investigação. Outra parte da doutrina, a maioria, entende que um princípio seria da divisibilidade. Inclusive, para a jurisprudência dos tribunais superiores, a ação penal pública é regida pelo princípio da divisibilidade, já que o MP poderá ditar posteriormente a inicial acusatória, que é a denúncia, para que sejam supridas eventuais omissões. Para sua prova, esse princípio já deu muito pano para manga, tá? Porque a gente tem uma corrente aí que fala que é da indivisibilidade. Então, se o Ministério Público oferece denúncia contra um crime que tenha sido praticado em concurso, tem que oferecer para todo mundo ou não oferece para ninguém. Fechou? Só que nesse sentido, a gente teria conflito com o princípio da obrigatoriedade. Imagina o seguinte exemplo. Camarada de moto, CGzona, estralando, rau, tal. Pegou o estralo, tem um garupa e vão fazer um corre. Beleza? Os dois de capacete, o cara para na frente da residência, o cara pula, subtrai os objetos, pula na moto e vai embora. Furto em concurso de agentes, ok? Só o piloto de fuga foi reconhecido, o outro não foi. Mas a gente tem indícios, tem filmagens, tem testemunhas que viram os dois, né? Um pulando o muro, pegando os objetos alheios e deitando nos cabelos. Qual que é a ideia? Se o Ministério Público ele não tem condições, tá? Ou ele não tem informações a respeito do carona, oferece denúncia em relação ao piloto. Perfeito? Inclusive pode imputar a qualificadora falando da participação do camarada que não foi identificado. Se a ideia do princípio da obrigatoriedade é oferecer denúncia, né, a todos, conflitaria com o princípio da indivisibilidade. Se eu não conheço todos, eu não poderia oferecer denúncia somente em relação a um deles. Resumidamente, esse é o entendimento do STJ e do STF. MP, ofereça denúncia contra um e no meio da instrução, se tiver elementos suficientes, pode ser feito aditamento da inicial da denúncia e aí você inclui esse partícipe ou esse coautor. Perfeito, legal. Então, muito cuidado, tá? O contexto da questão, se cair de acordo com o entendimento majoritário, tá aqui, ó, divisibilidade, nos termos do STJ e do STF. Perfeito. E tá na tela aí já, ó, avançando a ação penal pública condicionada. Então, dentro da ação pública incondicionada, são esses os princípios, são estas as características e titularidade. Avança aí, ó, a gente vai colocar aqui, ó, no 4.2, a gente vai colocar a ação penal pública, só que agora condicionada.
O nome ajuda. No direito, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Nesse caso, ajuda. Se você lembrar da regra, a ação penal ela é pública e incondicionada, por quê? Não depende de condição nenhuma para que o órgão titular da sua propositura, no caso o Ministério Público, dê início à segunda fase da persecução penal. Fechou? Beleza? Então a ideia é essa. Interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Por isso que a gente tem ação penal pública incondicionada. Só que, dependendo dos casos, dependendo das situações, o nosso legislador ele colocou na balança o interesse público em ver se responsabilizado o camarada, mas também o interesse da vítima, ok? E, grosso modo, ele colocou uma equivalência nesses interesses. Em que sentido é essa equivalência? O crime foi praticado, né? Um exemplo clássico de prova, ameaça, 147. Ameacei alguém. Lá no crime do 147, o crime de ameaça, tem regra específica, que o seu processamento depende o quê? De representação da vítima, ok? O que o legislador entendeu? Que no caso do crime de ameaça, os interesses do Estado em ver punir e da vítima em fazer valer essa punição, elas seriam equivalentes. E aí surge dentro do nosso sistema processual a ideia da ação penal pública condicionada. Por que ela é condicionada? Perceba, ela continua sendo pública. O titular para sua propositura continua sendo o órgão ministerial. Só que para que ele dê o start na ação, para que ele possa fazer o oferecimento da denúncia, ele, Ministério Público, condicionado à manifestação da vítima, do ofendido ou dos seus representantes. Perfeito? É aí que surge a chamada condição de procedibilidade da ação penal. O Ministério Público toma conhecimento da prática do crime de ameaça. Ele pode ir lá e ajuizar a ação, fazer o oferecimento da denúncia? Não. Por quê? Se não há manifestação, ok, de quem tem interesse no deslinde da situação, o Ministério Público ele não pode dar início à etapa da persecução penal, à etapa da ação penal. Perfeito? É exatamente essa a ideia aqui, ó, do conceito que está na tela para você. É a ação pública cujo exercício está subordinado a uma condição. Não à toa, falei, o nome ajuda. Ação penal pública condicionada. Essa condição tanto pode ser a demonstração de vontade do ofendido ou de seu representante legal, como requisição do ministro da Justiça, conforme veremos um pouco mais à frente. O que você tem que entender? Essa ideia, essa condição de procedibilidade, vamos colocar aqui, ó, titularidade continua a mesma. Vamos colocar, ó, titular é o Ministério Público. Titular continua sendo o MP. Beleza? Não vai confundir isso. Não é a vítima titular para a propositura. Lembra, a ação penal ela é pública, quem tem titularidade, Ministério Público. Só que olha só, é exatamente nesse sentido que a gente vai fazer a observação, ok? Aqui, mesmo sendo titular, o Ministério Público carece de uma... Como eu estava falando aqui, ó, se liga. Titular é o MP, continua sendo o Ministério Público, só que aqui se faz necessário o quê? Manifestação do ofendido. Condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade.
Isso significa o quê, professor? Se não há manifestação do ofendido, ok? Ou do seu representante legal, se ele não chega até o Ministério Público, ó, doutor, promotor de justiça, fui ameaçado gravemente, o camarada tá ameaçando eu, meus familiares, né? A gente brigou, discutiu num jogo, Corinthians e Parmeira, e aí agora ele tá ameaçando minha vida, né? Já deu uns tiros lá na porta de casa, beleza? Estou com medo. E aí o representante do Ministério Público vai falar, o senhor tem desejo de representar contra o seu agressor? E aí vai surgir o que? O joinha. Beleza? O que é esse joinha, professor? Joinha é exatamente manifestação de interesse do ofendido, seu representante legal, ou de requisição, nas hipóteses exigidas pela lei do ministro da Justiça, em provocar, em dar um joinha para o MP, e aí dali para frente o MP assume. Tá? E aí daí para frente todas as regras da ação penal pública incondicionada são aplicadas. O que não pode é o Ministério Público oferecer denúncia estando ausente essa manifestação, essa representação ou essa requisição. Ok? Fechou? Essa é a grande diferença. Professor, quando que eu sei que a ação penal ela é pública, condicionada ou incondicionada? Parte da regra. Perfeito? Parte da regra. Você me deu o exemplo aí da condicionada, artigo 147, ameaça. Tem outros exemplos? Existem outros. Crime de ameaça é o mais cobrado. A gente tem lá o 152, que fala de violação de correspondência, que é crime. Né? Perceba, o legislador ele colocou na balança. Né? Houve a violação de uma correspondência, beleza? Mas o destinatário ele pode pensar, pô, o conteúdo daquela correspondência não quero levar adiante, né? Tem que ir lá na frente do juiz, do promotor, expor um conteúdo íntimo às vezes. E aí, dentro dessa balança, né, o nosso legislador colocou como, não equivalente, mas a ideia é que o interesse público, nessa hipótese, ele desce um pouquinho daquela relação de verticalidade comentada no início e vai se colocar aí numa relação quase que equivalente ao interesse da vítima. Perfeito? É nesse sentido que algumas hipóteses foram trazidas pelo Código Penal e que necessitam dessa condição de procedibilidade. Perfeito? Legal. Bora lá aqui, ó, tá o artigo 39, tá na tela aí, ó, do CPP. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita oral feita ao juízo, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1º, a representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz da autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Muita atenção. Essa condição de procedibilidade, essa manifestação do ofendido, ela não exige nenhuma formalidade. O cara não tem que fazer uma escritura, não tem que ir lá reconhecer firma, não tem que fazer nada. O que mais acontece na prática? A vítima do crime de ameaça chega lá na delegacia, né? Bate lá o sininho, chega o escrivão, o agente para atender e fala, ó, fui ameaçado, descreve os fatos, faz o boletim de ocorrência, e aí o agente público vai perguntar, o senhor tem desejo de representar contra o seu ofendido? E aí o ofendido vai falar, sim, basta a manifestação expressa, não precisa ser escrita, não precisa ter firma reconhecida, ou seja, não é exigida nenhuma formalidade. Perfeito? Pode ser feito até de forma oral, vai no gabinete do promotor. Obviamente que o promotor reduz a termo, escreve, né? Fala para o estagiário, escreve aí. Escreve e pede para assinar, para fins de registro. Mas se na sua prova aparece lá que a condição para o juizamento da ação penal pública exige formalidade, tem que ser escrito, tem que ser reduzido a termo, negativo. A questão está equivocada. Basta manifestação de qualquer forma do interessado, do ofendido, do seu representante, para que essa condição de procedibilidade esteja preenchida. Perfeito? Legal.
Além do conceito, a gente vai olhar aqui ó, no nosso materialzinho os titulares do direito de representação. Aqui a gente tem, obviamente, né, primeiro deles, o ofendido maior e capaz. Sendo um indivíduo maior de 18 anos e capaz mentalmente, somente ele poderá decidir pelo exercício ou não do direito de representação. Importante ressaltar que o artigo 34, devido às alterações introduzidas no Código Civil, equiparou a maioridade civil à maioridade penal, tornou-se obsoleto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se apega à literalidade, tá? O artigo 34, ele não foi, a sua redação não foi ajustada ao conceito de maioridade lá do Código Civil, perfeito? Então aqui, se é maior de 18, plenamente capaz, mentalmente capaz, fechou. A gente tinha uma diferenciação lá do Código Civil de 1916 que não existe mais, tá? Então esse menor de 20 e maior de 18, esquece, beleza? Maior de 18 tá valendo. Perfeito? Segunda hipótese, titulares aí, ó, representante legal. Sendo o indivíduo menor de 18 anos ou mentalmente enfermo, direito de representação será exercido pelo representante legal. Os pais, tutor, né, se for o caso de nomeação de tutor, que é aquela pessoa responsável pelo menor, pelo enfermo, perfeito? E professor, se liga, ó, tá a pergunta na tela, que é perguntinha clássica de prova. Vem comigo, ó. Se o menor não possuir representante legal, e aí? Neste caso, a gente tem a nomeação pelo juiz, um chamado curador. Perfeito? Legal? Próxima pergunta que surge em prova. Quando os interesses do ofendido vão de encontro com o interesse do representante legal? A gente tem a regrinha do artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do MP pelo juiz competente para o processo penal. Perfeito? E olha só, essa aqui é uma das maiores pegadinhas. Por quê? Pessoa jurídica. Quer ver só um exemplo? Você nunca mais esquece? Pô, a pessoa jurídica, ela é uma invencionice lá do direito civil. Fechou. Tanto que a pessoa jurídica não pratica crime. Perfeito. Essa é a regra. Tem exceção da lei dos crimes ambientais. Beleza, mas parte da regra. PJ não pratica crime. Mas eu vou inverter a pergunta. Pessoa jurídica pode sofrer crime? E a resposta é sim. Ué, mas como assim, professor? PJ pode ser vítima? Pode. Pega o maior exemplo, crime contra o patrimônio. O camarada chega para assaltar o posto Ipiranga, perfeito? E ele leva dinheiro do caixa. Legal? Vai ter lá o caixa, vai ter o atendente, vai ter o frentista, mas o dinheiro, o patrimônio pertencia à pessoa jurídica. Legal? O camarada ameaça o frentista, ameaça o caixa, mas lesa o patrimônio da pessoa jurídica. Vai responder por roubo, não tem problema nenhum. Nesse caso, são vítimas quem sofreu a violência, a grave ameaça, ok, contra a sua incolumidade, e também quem sofreu o desfalque patrimonial. Nesse caso, pessoa jurídica. Por que eu estou falando isso? Para você pegar o raciocínio. Pessoa jurídica, vem comigo, nos termos do artigo 37, também são titulares do direito de representação. Se liga. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Se liga porque muita gente roda na hora da prova. Essa questão da condição de procedibilidade, se houver manifestação de pessoa jurídica, também o joinha, lembra do joinha? Via de regra, maior, capaz, ok? E plenamente dentro das suas faculdades. Pode haver representante legal no caso dos menores, dos enfermos, quem tem algum tipo de deficiência, mas a terceira hipótese é a mais cobrada em prova. Pessoa jurídica também entra nesse rol. Perfeito? Fechou? Legal? Então coloca aqui, ó. Vamos anotar para a gente não esquecer.
em relação a essa condição de procedibilidade, coloca aí, ó. Quem pode representar? Maior e capaz. Essa é a regra, beleza? Nós também temos possibilidade dos representantes legais. E por fim, e não menos importante, pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Legal? Essa aqui tem que dar uma atenção, porque normalmente é o que a gente deixa escapar na hora da prova, deixa passar. Né? A gente não lembra, pessoa jurídica pode manifestar vontade? Pode, né? Pelos seus diretores, sócios, quem consta no contrato social, pode manifestar a vontade, o joinha, em relação à pessoa jurídica, desde que tenha poderes para tanto. Beleza, fechou? Avança. Qual que é o prazo para essa manifestação aí, professor? Se liga, pausa, larga tudo que você está fazendo, dá um gole de água, beleza? Ó. Não te garanto que o meu é só água pura, é água que passarinho não bebe, professor. Quisera eu estar tomando uns goró nesse carnaval. Se liga, seu puto, se liga, princesa. Qual é a dica? Sofre agora, para depois você poder pular carnaval onde você quiser, beleza? Você vai chegar lá no Carnaval de Salvador assim, ó, voando, ó. Você vai chegar aqui, ó, cabelinho arrepiado, assim, ó, né? Só pegando, já diria Alexandre Soares, né? Ó, só no kite, só no surf, beleza? Aí depois se aproveita, fechou? Come com farinha o artigo 38. O prazo para representação despenca na sua prova. E a gente tem que saber quando, de qual momento que eu começo a contar esta bagaça desse prazo. Vem comigo para a leitura do artigo 38 e aí a gente vai para o quadro esquematizar. Se liga. Salvo disposição em contrário, o ofendido, seu representante legal ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou representação, que é o caso que a gente está vendo aqui, né? Ação penal pública condicionada, se não o exercer dentro do prazo, 6 meses. Vou colocar até de outra cor aqui, ó, beleza? Deixa eu apagar aqui, ó, vamos colocar a canetinha bonitinha, 6 meses. Isso aqui todo mundo lembra na hora da prova. Isso aqui não é o problema, beleza? Prazo decadencial de 6 meses. Fechou. Só que olha aqui, ó, bizu. Vamos colocar aqui, ó, outra cor. Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Perfeito? Ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Esquece um pouquinho a parte final aqui, que está falando da ação penal privada subsidiária da pública, e se liga no que eu estou destacando, tá? Por quê? 3 informações fundamentais que a gente vai colocar aqui. Prazo de representação do joinha. Lembra do joinha? Não vai fazer o joinha, animal, na hora da prova, né? Aí você olha pro teu companheiro, o cara tá fazendo um joinha lá, né? Pra ele, assim, ó, né? Não, porra. Internaliza, pensa com você, lembra na hora da prova. Essa manifestação, ela se dá, ela tem prazo de 6 meses, ok? 6 meses. É um prazo de natureza decadencial e contados da data em que vier a saber quem é o autor e não da prática do fato. Isso aí vai aparecer na sua prova com certeza. O camarada vai falar, conta 6 meses, prazo decadencial do dia em que o crime foi cometido. Não, é da data em que conhecida a autoria. Ok? Vem um monte de questão de prova nesse sentido. Ele vai contar historinha para você, vai falar, o camarada, né, ofendeu o seu desafeto, né, escreveu lá no jornalzinho, pai,
fala um monte de informações, fala que a vítima viajou, voltou 1 ano depois. 1 ano depois ela veio a saber quem foi que escreveu a matéria no jornal. E aí ele vai falar de prazo prescricional, prazo decadencial, vai falar de preclusão. Ele vai misturar um monte de conceitos. Se liga, o prazo para manifestação dessa representação, dessa condição de procedibilidade, 6 meses, ok? Por que a gente fala que é prazo decadencial, professor? Porque a sua natureza, ela impede que seja suspendido ou prorrogado e tampouco interrompido esse prazo. Ele é contado em dia corrido. Começou, soube da autoria do crime, já inclui o dia do começo, exclui o dia do final. É assim que a gente faz a contagem, beleza? Para provas mais elaboradas, a gente precisa fazer as continhas da contagem. Lembra, prazo decadencial não suspende, não interrompe, inclui o dia do começo, exclui o dia do final, ok? O que eu quero dizer com isso? Se eu ficar sabendo hoje, 11h50 da noite, quem foi o autor do crime, esses 10 minutos eu considero o quê? Um dia do prazo já. Já contou, já entra no cômputo desses 6 meses. Fechou? Então volta comigo para a tela. Se liga, importantíssimo, tá? O prazo todo mundo lembra, como eu disse, mas principalmente aqui, ó, é do conhecimento da autoria do crime. Como que aparece na hora da prova, professor? Vem aqui, ó, 6 meses decadenciais contados a partir do fato, a partir da data do crime. Negativo. Fechou? Beleza? Então avança. E em relação aos destinatários, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Como eu disse, aqui a gente não exige nenhuma formalidade, mas tem que chegar à autoridade competente, tá? Pode ser para o juiz, né? Normalmente, cidade pequena, juiz atende no gabinete, né? Terças e quintas, das 17 às 18 horas. Pode chegar lá para o juiz, falar que foi ameaçado? Pode, não tem problema nenhum. Ele vai tomar, né? Vai remeter à autoridade competente. Se for o caso ao delegado de polícia, se for o caso ao Ministério Público, não tem problema nenhum. O que importa aqui é lembrar, não exige-se formalidade e tem que ser levada a representação a conhecimento de autoridades. Não adianta nada você falar pro vizinho, pro teu pai, pra tua mãe, o cara tá me ameaçando, né? O que a mãe vai fazer? Ela fala, não vai sair daqui de casa, moleque, né? Tranca o moleque no quarto para não sair de casa. Perfeito? Outro ponto importante aqui, ó, e já em relação às características da ação penal pública condicionada, é a questão da retratabilidade. E aqui também a gente tem que tomar muito cuidado, porque se vier em prova, vai vir exatamente do jeito que eu vou colocar aqui para você. Se liga. A regra estampada no CPP está lá no artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Depois de oferecida a denúncia, professor. O que isso significa? Olha só, se liga, porque é importante que a gente saiba. Teoria, mas a prática também. Beleza? Vamos colocar uma linha do tempo aqui, ó. Show? A gente viu que, via de regra, o Ministério Público é o titular para a propositura da ação. Ele vai lá e faz o quê? Oferece denúncia. Oferecimento. Fechou? Oferecida a denúncia, nos termos lá do artigo 41, ela vai ser enviada e aí o juiz de direito, juízo, ok? É quem vai fazer o seu recebimento. Vai receber a denúncia e aí vai tocar com a ação penal. Beleza? Vai marcar audiência de instrução, enfim. O que eu quero que você perceba? As provas sabem da dificuldade do candidato e principalmente a questão da similitude dessas expressões. Oferecimento e recebimento. Se você pensar na marcha processual na ação penal, ela tem que caminhar para frente, beleza? Para que a gente chegue até uma decisão definitiva, seja absolutória, seja condenatória. Quem oferece a denúncia, via de regra, é o Ministério Público.
Preenchidos os pressupostos requisitos legais, quem recebe é o juiz de direito. Fechou? São momentos processuais distintos. Você percebeu que não é caso de absolvição sumária, o juiz vai fazer o quê? Vai tocar o barco, vai seguir com a ação penal. Por que eu chamo sua atenção? A questão da retratabilidade, ela vai justamente brincar com essas expressões. Oferecimento e recebimento. Quer ver só? Volta comigo para a redação, como fica mais claro. Representação será irretratável depois de oferecida. Se você lembra, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, ok? E que, via de regra, na ação pública vigora o princípio da obrigatoriedade, ofereceu, depois não dá para voltar atrás. O Ministério Público, tampouco o interessado, o ofendido. Fechado? Legal? Então, muito cuidado. Por quê? A redação do artigo 25, ele fala da irretratabilidade depois de oferecido. Isso significa o quê? Que pode haver retratação antes do oferecimento. Beleza? É isso que a gente tem que lembrar na hora da prova. Qual é a ideia de retratação, professor? O camarada manifestou vontade, né? Fui ameaçado, quero representar contra o meu agressor. Ele vai ter até o oferecimento da denúncia e falar, não quero mais, ok? Pensei melhor, né? Dentro daquela relação do interesse do Estado e do ofendido, fala, não quero ter que aparecer em juízo, né? Ter que discutir, revivenciar todas as memórias, né? Vamos colocar uma pedra nessa história. Por opção, ele tem o direito de retratação. Fechou? Beleza? Só que olha só, a gente tem uma exceçãozinha lá na Lei Maria da Penha, que está na tela. E aí, regra especial, lógico, prevalece sobre regra geral, nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica. Então, vem comigo na tela. Na Lei Maria da Penha existe uma regra diferente, né, que os examinadores adoram explorar, que está aqui, no artigo 16. Ação penal pública condicionada à representação do ofendida, de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do, olha a palavrinha, recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Olha só a diferença. Antes do recebimento. Na Lei Maria da Penha eu posso ter retratação aqui, nesse ínterim. A grande diferença é que o juiz, ele marca uma audiência específica para que a vítima venha a se retratar. Perfeito? Então ela pode ser feita antes do recebimento, no caso específico da Lei Maria da Penha. Fechado? Então, obviamente que a banca adora trabalhar com essa ideia de oferecimento e recebimento, tem que ficar ligadaço. Perfeito? Avança aí, em relação à requisição do ministro da Justiça. Dentro ainda da ação penal pública condicionada, tá? A gente já viu, a gente tem a questão da representação, que a gente já viu, maior, né, capaz, a questão do representante legal ou da própria pessoa jurídica, mas a gente também tem essa expressãozinha aqui, requisição. Requisição. E aqui são situações bem específicas trazidas pelo Código. Se liga. Segundo o professor Torinho Filho, há certos crimes em que a conveniência da persecução penal está subordinada à conveniência política. Exatamente para esses delitos, a lei exige a requisição do ministro da Justiça para que seja possível a ação penal. São raras as hipóteses previstas em nosso ordenamento de crimes em que exige requisição ministerial. E está aqui alguns exemplos, beleza? Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil e crimes contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, que é a soma dos artigos 141, inciso 1, com o 145, ambos do Código Penal. Beleza? Praticou crime contra a honra do presidente da República, ok? Olha só, de novo, interesse público estava lá em cima sobre o interesse privado. Essa é a regra do direito processual penal. Na ação penal pública condicionada, eles meio que se equivalem.
E a equivalência, segundo aqui o professor Tourinho Filho, é o quê? Questão de a responsabilidade penal de um lado e conveniência no âmbito político de outra. Perfeito? Então, o presidente da República, se for ofendido, para que seja processada a ação penal, eu preciso dessa condição de procedibilidade. O joinha é um joinha mais chique, porque tem que partir do ministro da Justiça. Beleza? Fechou? Basicamente essa é a diferença. Na sua prova, se cai a questão, né, de representação ou requisição, é só lembrar, não confundir as terminologias. Às vezes tem banca chata que troca, representação do ministro da Justiça. É requisição. Fechou? Nesse sentido aí, a gente já consegue matar as questões de prova. Perfeito? Fechou? Olha só, vem comigo então. Na ação penal pública condicionada, a grande diferença é o quê? Condição de procedibilidade. Perfeito? É o joinha da vítima, do seu representante, ou no caso que a gente viu aqui, requisição do ministro da Justiça. Não esquece, prazo é de 6 meses, tem natureza decadencial, perfeito? Não suspende, não interrompe, conta o dia do início, exclui o dia do final e principalmente esse prazo é contado de quando o ofendido vem a conhecer, a saber quem é o autor do fato. Fechou? Legal? Pô, beleza, professor. Então falou em ação penal pública, a gente tem o denominador comum, a titularidade, as características, mas a grande diferença é essa condição de procedibilidade. Exatamente nestes termos. Fechado? Legal. Então, olha só. Dentro da ideia, né, desse nosso evento de carnaval, primeiro, a ideia é que você não pare de estudar, ok? Às vezes vai desanimar, pô, professor, tô cansado, todo mundo que eu conheço foi viajar, né? Lembra da mãe nessas horas. Você não é todo mundo, meu filho. Não é verdade? Perceba, é só com esse esforço da sua parte que você vai conseguir atingir o seu sonho. Ninguém falou para você que seria fácil, né? Muito pelo contrário. Aquela tia-avó, quando chegar lá, né, na segunda-feira, você pode dar uma descansada? Pode, dar uma respirada. Pô, terça-feira de carnaval, professor, né? Vou lá almoçar com a minha mãe. Sempre vai ter aquela tia-avó, ah, menina, você que não faz nada da vida, que só estuda, né? O professor escuta muito isso, não, professor, você só dá aula, né? Como se fosse assim, ó, né? Fazendo nada, vou dar aula, só dar aula, né? Eu só estudo. Vem aquela tia-avó na terça-feira de carnaval e falar, você que só estuda, você não tá fazendo nada, né? Deseje internamente o mal dessa sua tia-avó, não faça nada contra ela, né? No dia em que você for tomar posse, ela se liga para ela, né? Manda uma foto, fala, ó, chupa véia, beleza? Aí você depois vai poder gozar, né, dos louros dessa jornada aí, que não é nada fácil. Perfeito? Tenho certeza que você vai conseguir atingir o seu objetivo, né, no adiantar da hora. Se você está aqui comigo ainda, pô, significa, né, que você tem um objetivo e que você está cada vez mais próximo dele. Não desista, não desanime, ok? Porque com certeza os próximos carnavais serão ainda melhores. Perfeito? Porque você vai continuar a estudar, é para o resto da vida, mas você vai estudar com dinheiro no bolso. Fechou? Então agradeço a participação de cada um de vocês e se liga, porque este puto aqui que vos fala vai aparecer de novo dentro do Alfolia aí, do nosso bloco Alfacom de Carnaval. Eu vou aparecer para falar mais algumas besteiras para você, para que possam te ajudar na hora da sua prova. Fechou? Combinado? Então fica aqui meu agradecimento. Valeu, fui!